Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, como vocês estão? Bom, aqui é a professora Raira, da disciplina de Filosofia, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Filosofia. Essa será a nossa sexta aula, na qual nós iremos fazer a resolução das questões das páginas 44 e 45. Bom, gente, é bem provável que as páginas dos livros de vocês não sejam as mesmas que as minhas, tá? Mas é só vocês seguirem o cronograma do capítulo, que não tem problema, e eu também coloco nos slides a foto das páginas, tá bom? Então é só vocês olharem aí os livros de vocês. Bom, gente, nós vamos falar um pouco aqui sobre religião e religiosidade, né? O que nós já estávamos falando na aula anterior da filosofia, como surgiu a filosofia cristã. E também vamos retomar alguns filósofos como Platão, Plotino, Epicuro, estoicismo, tá bom? É bom que a gente fala sobre o que discutimos na aula anterior, como também retomamos a filósofos que nós já tínhamos estudado, tá bom? Então vamos aí fazer as questões. Relembrando os conceitos, peguem os livros e os cadernos de vocês para acompanhar na resolução das atividades, tá bom? Então, gente, vamos responder as questões. Primeira questão, assinale as afirmativas corretas. Em sua origem, a filosofia se diferenciou do mito por tentar explicar a realidade por meio da razão. Está correto, né, gente? Era exatamente isso que a filosofia se propunha, a explicar a realidade por meio da razão, enquanto o mito explicava o surgimento do mundo através das narrativas dos deuses. Vamos para a próxima. B. O mito, a religião e a filosofia são uma coisa só. Todos tentam explicar a realidade da mesma forma. Está incorreto. Por quê, professora? Porque a filosofia não é a mesma coisa que mito e nem religião. Cada um pensa de uma forma, certo? Então a alternativa está incorreta. Nós acabamos até de falar disso na alternativa anterior. Letra C. Embora a filosofia seja um discurso racional, as ideias religiosas e místicas não se afastaram completamente das correntes filosóficas. A alternativa está correta. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Inclusive, na aula anterior, nós comentamos sobre essa questão da filosofia em conjunto com a religião, né? Os pensamentos religiosos. Letra D. Platão combatia qualquer afirmação que não pudesse ser verificada na prática ou confirmada por meio dos sentidos. Está incorreto, né, gente? Platão não fazia isso. Letra E. Pitágoras era contrário a qualquer pensamento místico. Em seu sistema só havia racionalidade. Tá incorreto, né, gente? Por quê, professora? Nós falamos sobre isso quando estudamos Pitágoras, que ele e seus discípulos eram pessoas que acreditavam na reencarnação, ou seja, que o indivíduo após a morte, a sua alma poderia reencarnar através de um corpo, tanto de um ser humano como de um animal, certo? Então eles faziam orações também, então eles tinham fé, acreditavam na reencarnação, como também estudavam filosofia, tá? Vamos aí para a segunda questão. Relacione cada filósofo ou filosofia à frase ou ao pensamento que o identifica. E aí nós temos a alternativa Platão, Plotino, Epicuro e o estoico. Vamos aí para as questões. Primeiro, é preciso identificar os prazeres bons e ruins. Quem vai falar disso vai ser Epicuro. Epicuro que vai dizer que existem prazeres bons e prazeres ruins e cabe ao ser humano saber o que de fato ele precisa para sobreviver ou viver em harmonia com o universo. Ele vai dividir em 3 tipos de prazeres: os prazeres naturais e necessários, os prazeres naturais e não necessários e os prazeres não naturais. Lembram? Vamos aí para o próximo. Existem 2 realidades, a visível e a inteligível. Quem vai falar disso? Platão. É só vocês lembrarem da teoria da caverna ou da teoria das ideias ou formas, tá bom? De Platão. Próximo. É o principal filósofo do neoplatonismo. Vai ser Plotino, né? E o próximo. Seu nome deriva de uma palavra grega que significa pórtico.
vai ser o estoico, né, gente? Lembram que Zenão, de onde vem esse nome? Zenão, né, que vai ser o fundador do estoicismo, ele não era um cidadão ateniense, então ele não poderia alugar, né, um estabelecimento. Então, o que era que eles faziam? Eles faziam suas reuniões no pórtico. Pórtico seria tipo a varanda de um templo, aquela parte inicial do templo. Eles ficavam ali, eles faziam as reuniões ali. Terceira questão. Assinale a única afirmativa correta. A filosofia cristã tem início com, letra A, a filosofia patrística que incentivava o amor à pátria e a unidade de todos que acreditavam em Cristo. Nós nem falamos em amor à pátria, então a alternativa já está incorreta. Até o momento nós não falamos disso, tá bom? Letra B, a atuação dos padres da igreja, que defendiam a mensagem de Cristo e elaboravam uma teoria cristã. A alternativa está correta, era exatamente isso. Foi assim que se deu início à filosofia cristã, que é a junção aí da fé com a razão. C. A atuação dos padres da igreja que buscavam a conciliação entre a pátria e religião. De novo, nós não falamos de pátria, tá bom? Letra D. A filosofia cristã tem início com Sócrates, segundo o qual o aprimoramento da alma era a meta mais importante para o ser humano. Tá incorreto, né, gente? A filosofia cristã não teve início com Sócrates. O resto da mensagem, da frase, está correto, tá bom? Sócrates, ele realmente acreditava no aprimoramento da alma, mas a filosofia cristã não se inicia com ele, tá bom? Então, vamos para a quarta questão. As palavras a seguir, escritas por Plotino, aproximam-se das reflexões de um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Identifique esse filósofo e explique a vinculação entre as duas teorias. Então, essa frase é de Plotino, essa mensagem, nós vamos ter que relacionar ela com outro filósofo. Quando vemos as belezas corporais, não devemos correr atrás delas, mas saber que elas são imagens, traços e sombras. Aí ele está falando de representação, gente. Observem que ele fala que nós não devemos correr atrás das belezas corporais. Vamos dar continuidade. E que, portanto, devemos fugir em direção àquela beleza da qual são uma imagem. Se corrermos para apanhar as imagens como se fossem reais, seremos semelhantes aos homens que quis apanhar sua beleza e imagem refletida nas águas e caiu em suas profundezas e desapareceram. Bom, gente, então notem que ele está falando que o ser humano ele não deve correr atrás de uma beleza artificial, de uma beleza corporal, tá bom? Ele associa a quê, gente? A Platão. Lembra da teoria da caverna, da teoria das ideias e das formas, que Platão fala que nós somos, que tudo é a parte imperfeita das coisas. Nós só conseguimos encontrar de fato as coisas, né, através do inteligível. Então, essa beleza corporal, ela não está associada ao inteligível, ela está associada ao visível, que é o que nós conseguimos ver, por exemplo, né, estar para os nossos sentidos. E Plotino, ele defendia que o ser humano ele deveria se distanciar dos prazeres, né, e das coisas materiais. Então, é nisso que eles dois estão relacionados, certo? Então, vamos ver o que foi que eu coloquei para vocês na alternativa. Quarta questão. No fragmento transcrito, percebemos a influência que a teoria das formas ou das ideias de Platão exerceu sobre o pensamento de Plotino. Ambos os pensadores defendiam a existência de uma beleza em si, que é a inteligível, que seria a causa da beleza das coisas sensíveis e visíveis, cópias imperfeitas da forma ideal. Lembra que tudo é uma representação e que as coisas são cópias imperfeitas do que exatamente é perfeito, certo? Lembra aí da teoria que nós estudamos em sala de aula. Vamos para a quinta questão. Observe as imagens e faça as atividades. E aí tem a imagem para vocês e tem, os jovens seguram cartazes com o símbolo coexiste, em português coexista, em Paris, França, após ataques terroristas ocorridos na cidade em 2015.
E aí notem, ó, que cada um tem 3 tipos de religião aí, viu, gente? Vamos aí para a letra A. Quais são as 3 religiões representadas nos cartazes? Letra B. Você concorda que todas as manifestações religiosas, assim como o ateísmo, devem ser respeitadas? Por quê? Nós já falamos isso em sala de aula e também nessas aulas de vocês, né? Que todo ser humano ele deve ser respeitado, independente da sua ideia política, da sua ideia econômica, como também da sua percepção religiosa. Por quê? Todos nós temos pensamentos diferentes, né? Todos nós vemos as coisas de forma diferente. Então, cabe ao outro indivíduo me respeitar. Tá bom, gente? Então, vamos para as questões. Quais são esses tipos de religião? Aí tem o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tá bom? E aí, vamos ver o que foi que eu coloquei para vocês na quinta. Letra A. A palavra coexiste, né? Coexistir em português, está transcrita no cartaz. Inclusive, a última será o catolicismo, tá bom? Estão representadas, respectivamente, o islamismo, simbolizado no lugar da letra C. Notem aí que na primeira garota, tem o ser dela, está representando o islamismo, tá bom? O próximo será o judaísmo, simbolizado no lugar da letra X, lá no final, tá? E o último é o catolicismo, simbolizado no lugar da letra T. Aí no livro de vocês dá para vocês olharem melhor do que pelo slide, tá bom? Então, por isso que eu sempre peço para vocês pegarem os livros de vocês. Letra B. Você concorda que todas as manifestações religiosas, assim como o ateísmo, devem ser respeitadas? Eu já até dei, né, a minha opinião, espero que a de vocês também sejam parecidas. Parte-se da ideia de que a religiosidade é a expressão da necessidade humana de vínculo com o sagrado ou o divino, necessidade que está presente em todas as civilizações. E sim, pois todos têm o direito de compreender o mundo à sua maneira. Então, todos nós devemos ser respeitados, independente da nossa forma de ver o mundo e de compreender a religião, tá bom? Vamos aí para a sexta questão. Para Plotino, a música, o amor e a filosofia conduziriam ao encontro com o divino. Leia o texto abaixo e, com base nele, crie um breve poema tentando associar a beleza musical à beleza das ações. E aí vamos para o texto. O belo está sobretudo na visão, mas está também na audição, por conta de combinações de palavras, e está também na música de todos os tipos, pois melodias e ritmos também são belos. Há também para aqueles que se elevam das sensações ao que é superior, belas ocupações, ações, hábitos, conhecimentos e ainda a beleza das virtudes. Então notem aí que vocês vão ter que fazer um poema em relação à forma que Plotino vê as coisas. Gente, é fundamental vocês entenderem que Plotino, ele fala que o ser humano ele deve se distanciar dos prazeres carnais, dos prazeres e das coisas materiais para se aproximar do ser divino através da contemplação, tá bom? É sempre importante vocês lembrar disso quando falar de Plotino. E aí eu coloquei para vocês, ó. Vocês devem relembrar da ideia de Plotino, onde o objetivo maior da filosofia era ensinar o homem a contemplar o divino, e a música poderia contribuir para essa aproximação, certo? Então, através dessas ideias de Plotino, vocês vão escrever o poema, tá? E aí vamos para a próxima questão. Sétima. Produzir um texto. Redija um breve texto sobre as principais ideias a respeito do neoplatonismo e o início da filosofia cristã. Bom, gente, então vocês vão ter que fazer um texto, é uma questão pessoal para vocês, mas eu coloquei algumas ideias, né, sobre o neoplatonismo e a patrística. Então é bom vocês copiarem no caderno de vocês para ajudar na escrita desse texto, certo? E aí então eu vou dar uma leitura para vocês entenderem melhor sobre isso.
Apesar de a filosofia ser um pensamento racional, é primordial lembrarmos que ela não se rompe por completo das ideias místicas e religiosas, como nós vimos com Platão, por exemplo, e também Pitágoras. Próximo. Então vamos, no início da era cristã, aconteceram relações de aproximação entre a filosofia antiga, que vai ser chamada de pagã, e o cristianismo. Então essas filosofias, as filosofias desse período, são caracterizadas sobretudo por se subordinarem a princípios e objetivos religiosos. Bom, o neoplatonismo é uma escola filosófica que foi fundada por Plotino, a qual defendia que o objetivo religioso para a filosofia, seria o quê? Contribuir para aproximar o indivíduo de Deus, através da contemplação e da distância dos prazeres do mundo. Próximo. Plotino defendia que o ser humano deveria se afastar dos prazeres terrestres e buscar a purificação da alma e comunhão com Deus. Então, observem aí que é um filósofo juntando filosofia e fé, crença. Bom, a filosofia cristã surgiu da defesa da mensagem de Cristo, feita pelos padres da igreja, e eles utilizaram conceitos filosóficos e argumentos racionais para demonstrar que o cristianismo seria o caminho para a salvação do ser humano. E isso vai ser chamado de patrística, lembrem disso. Bom, gente, então vamos aí para a oitava questão. Classifique os argumentos em A, analogia, e D, dedução, em seguida, e analise-os. Letra A. Bom, é importante vocês entenderem, dedução é a interferência de um raciocínio. Já a analogia é a relação de semelhança entre fatos diferentes, tá bom? Então, copiem aí para vocês o que significa cada um. Dedução vai ser a interferência de um raciocínio, tá bom? E analogia vai ser a relação de semelhanças entre fatos distintos. Vocês vão entender isso melhor. Vamos aí para a letra A. Se só existe o relógio porque existe o relojoeiro. Só existe o mundo porque existe o Criador. Notem que ele usa o exemplo do relógio para justificar a existência também do Criador, tá bom? Ou seja, só existe o relógio porque existe alguém que faz o relógio, que seria o relojoeiro. E só existe o mundo porque existe um Criador, alguém que construiu todo o universo. Tá? Eu coloquei para vocês, ó. Oitavo. Seria uma analogia. Por quê? Porque usa uma comparação. Então, busca aí fundamentar por meio de argumentos a existência de Deus ou de um superior criador do universo, comparando o relógio ao mundo e o relojoeiro a Deus, ao Criador. Então, gente, observem que ele usa a relação da semelhança de coisas distintas, o relógio e o mundo. Letra B. A liberdade de expressão é um direito de todos os seres humanos. Eu sou um ser humano, portanto, tenho direito à liberdade de expressão. Isso vai ser uma dedução, tá bom, gente? Porque ele utiliza aí de um raciocínio. Eu tenho direito porque todos os seres humanos têm direito. Então, eu tenho essa liberdade de expressão porque todos os seres humanos têm esse direito. Mas vamos aí, ó, letra B. Trata-se de um argumento dedutivo válido. Isto é, se as premissas forem consideradas verdadeiras, sua conclusão será necessária. Qual seria a conclusão aí, ó? Notem, liberdade de expressão é um direito de todos os seres humanos. Se eu sou um ser humano, então eu tenho direito à liberdade de expressão. Então, são premissas, são frases que levam a uma conclusão. Próximo, letra C. Assim como a formiga é mais forte quando participa de um coletivo, o formigueiro, um soldado é mais forte quando participa de um exército. Isso vai ser uma analogia, gente? É quando utiliza de algo semelhante, de coisas diferentes, que é o quê? A formiga ela é mais forte quando está em conjunto, e o soldado ele também vai ser mais forte quando ele está em conjunto, certo? E aí vamos para a letra C. Ó. Está presente no argumento a ideia de união faz a força. A analogia é a seguinte:
Se uma formiga é mais forte quando está junto de outras no formigueiro, assim também deve acontecer com um soldado. Junto de outros no exército, ele será um indivíduo mais forte do que quando estiver isolado. Tá? E vamos para o D. O novo livro que tenho deve ser bom, pois li um livro do mesmo autor que era bom. Isso vai ser uma analogia também, né, gente? Porque não tem uma dedução, não tem uma conclusão. A única coisa que ele faz é utilizar da ideia de que já leu um livro e desse exemplo ele já está tirando outras conclusões, tá bom? Então ele não tem certeza. Eu coloquei para vocês, o argumento tenta fundamentar a seguinte ideia. Se há dois aspectos semelhantes entre o livro novo e o antigo, então poderá haver um terceiro. Aspectos do livro antigo. O livro já lido é um livro A, o seu autor é X e é considerado bom. Aspectos do livro novo. O livro novo é um livro, o seu autor é X e, portanto, deve ser considerado bom. O argumento parece frágil, como eu falei. Por quê? Porque se baseia, que na leitura apenas de um livro desse autor, não havendo outras experiências, então ele já tira a conclusão de que esse segundo livro será bom também. Então notem que ele só tem uma única experiência. Então por isso vai ser chamado de analogia, tá bom? Vamos aí, refletindo sobre o texto. Espanto, calamidade e milagre. Para o nordestino do sertão, a chegada da chuva é sempre recebida com espanto. Quando os céus mandam a chuva exata, milagre é ver o chão fecundado e o verde que brota do solo seco da noite para o dia. Quando exageram, a chuva é calamidade. A água em excesso que o chão não consegue absorver e alaga as terras, os pastos, as casas. Mas por que o espanto? Porque espantar-se com o regime irregular das chuvas em uma região danificada pela exploração feroz e irresponsável da terra, praticada desde os tempos da colônia, que transformou quase toda a Caatinga em deserto. A chuva parece milagrosa porque representa a renovação da vida em regiões sempre ameaçadas pela morte dita natural que a seca traz. Parece milagrosa porque é imprevisível, mas sobretudo porque os agricultores pobres não dispõem de nenhuma medida protetora contra a falta de chuvas. As roças e os animais podem vingar ou morrer de longe dos açudes, sem poços artesianos, sem recursos para irrigação. Espantoso, a meu ver, não é que chova demais ou deixe de chover durante meses a fio. A alegria e a esperança trazidas pelas primeiras chuvas que chegam, quando chegam, para trazer a vida ao sertão, não impedem que nos espantemos com o fato de que o destino do pequeno agricultor que tenta sobreviver de seu trabalho naquelas paragens ainda esteja literalmente nas mãos de Deus. Então observem aí que ele fala diante da realidade, de uma vida desigual, onde o nordestino espera a chuva, mas ao mesmo tempo ele não tem uma estrutura, não tem muitas vezes uma estrutura por conta da desigualdade existente no Nordeste, principalmente aí no sertão. Então vamos aí para as alternativas. Primeira questão. Qual é a associação feita pela autora entre o fenômeno natural em questão e a religiosidade? Observem que ela fala da questão da chuva e no final ela explica que esses indivíduos eles literalmente estão nas mãos de Deus, diante de tanta calamidade. Primeira questão, que foi que eu coloquei para vocês. Notem que a chuva parece milagrosa para o agricultor sertanejo. Quando ela surge é como um presente divino concedido aos homens. Surpreende, então, os agricultores que se sentem literalmente nas mãos de Deus, certo? Diante de tanta pobreza, de tanta falta de compaixão. Gente, vamos para a segunda questão. A autora aponta a causa do regime irregular das chuvas e comenta a representação desses fenômenos como renovação da vida. Essas duas ideias, a de regime irregular e de renovação da vida, estão ligadas à crença ou à razão. Notem que um está ligado à crença e outro à razão. A renovação da vida estaria associada a uma crença, gente? E o regime irregular das chuvas estaria associado à questão científica, razão.
tá? Vamos aí o que eu coloquei para vocês. Segunda questão. A exploração irresponsável da terra é apontada como a causa do regime irregular das chuvas. Essa explicação encontra apoio em estudos científicos e está carregada de racionalidade. Já a representação do fenômeno como renovação da vida é associada ao milagre, o que reforça a interpretação do fenômeno como uma diária divina ligada à crença. Próxima questão. Com base nos estudos feitos neste capítulo, seria possível realizar uma leitura ao mesmo tempo crente e racional de um texto bíblico? Seria ou não, gente? Eu coloquei para vocês aí, ó. No decorrer deste capítulo, vimos que a filosofia cristã, observem, até o momento a gente percebeu que a filosofia cristã, sem se distanciar da doutrina e da fé, encontrou apoio na razão para fortalecer as verdades bíblicas. Então, crença e racionalidade estiveram, portanto, unidas. Então, existe sim, né, a possibilidade de juntar crença e razão. Certo, gente? Então, é isso. Nós ficamos com essa aula de hoje, respondendo as questões das páginas 44 e 45, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês e conto com vocês para a próxima aula. Beijo da prof.